Esse episódio eu vou começar sendo o mais sincera possível, literalmente abrindo meu coração. Hoje é sexta-feira e eu estou desde quarta-feira passada, ou seja, mais de uma semana, pouco mais de uma semana, tentando pensar na ideia perfeita para o próximo episódio do podcast, que no caso é esse aqui que eu tô gravando agora. Completamente 100% travada, paralisada, tentando achar a ideia perfeita pro episódio de podcast que eu devo gravar, tenho que gravar aí toda semana. E eu gosto muito de fazer isso. Então é uma coisa que ainda gera frustração, porque como que eu, que gosto desse negócio, que tenho que fazer esse negócio, não tô sabendo fazer. Minha cabeça tava parecendo um deserto, um negócio vazio, um negócio sem fundo, sem nada. E a todo momento eu tentava esforçar a minha mente para conseguir a ideia perfeita, como se a cada conversa que eu tivesse, a cada troca que eu tivesse com outra pessoa, a cada scroll no feed que eu dava no meu celular, eu tentasse roubar dali, tirar dali a ideia perfeita pro episódio do meu podcast. E aí, por que não falar sobre o saco que é isso, que é estar nessa posição, nesse bloqueio, o famoso bloqueio criativo, vamos dar um nome para isso, um nome bonito, um nome bem colocado aí, um bloqueio criativo. Como superar isso e transformar essa péssima experiência em algo mais produtivo ou em algo que pode te retornar algum aprendizado. Seja bem-vindo ao Soviero Podcast, o podcast da Soviero Software Studio, onde a nossa missão aqui é levar novos empreendedores do zero até o primeiro cliente. Aqui também nós somos íntimos, tá? Isso não é uma aula, isso aqui é uma conversa. É como se a gente estivesse sentado no sofá, numa mesa de jantar, não sei, aonde você achar melhor, você pode até escolher o lugar. Bom, como eu já falei, eu tava assim completamente perdida. Perdida e travada. E aí, eu até conversei, foi numa conversa com o Rodrigo que ele me deu esse toque. Eu falei, quase supliquei, Rodrigo, por favor, me ajuda. Você tem, me dá, sabe? Naquele desespero, aquele desespero, como eu já falei, de estar todo momento tentando pescar alguma coisa para tirar um conteúdo dali. Aí eu, Rodrigo, nosso CEO, falei pra ele: "Você consegue me dar você tem alguma coisa assim que você acha que seja legal?" Desesperada. Aí ele falou, e fui sincera, né? Falei que eu estava perdida, como eu já falei aqui 30 vezes. E aí ele falou assim: "E se você falar sobre isso aí que você tá passando?" Falei: "Caramba, tá aí." Deixei isso anotado e ainda relutei. Por mais alguns dias, fiquei tentando caçar a ideia perfeita e tentar chegar numa coisa mais concreta. E aí eu falei: "Não, eu vou falar sobre isso mesmo." E sabe qual que é a moral disso? Bom, em primeiro lugar, o objetivo do podcast é passar para vocês algo que nós aqui na Soviero passamos ou descobrimos, passamos por alguma situação, descobrimos algo e trazer isso para vocês a partir de algo que nós vivemos. E que, claro, foi útil para nós ou algo que os nossos clientes viveram e a gente juntos conseguiu bolar alguma coisa que foi útil para eles. Esse é o objetivo da coisa. Então, enfim, sabe qual que é a moral disso? Eu fiquei aí dias tentando receber do céu, de alguém, do céu, do Rodrigo, do Instagram, sei lá, tentando receber a ideia perfeita e tentando me forçar diariamente a conseguir chegar nessa ideia perfeita. E o ponto é esse: quando a gente tenta forçar isso, quando a gente tenta forçar a ideia perfeita, quando a gente tenta forçar a resposta perfeita para alguma pergunta, a busca, né, pela resposta perfeita para alguma pergunta, a gente vai se desesperando cada vez mais. Sabe por quê? Porque nesse caminho de tentar encontrar a coisa perfeita, você se bloqueia cada vez mais. E isso vira uma bola de neve, uma big bola de neve, a maior de todas, se não um avalanche ou coisa do tipo. Porque é isso, sabe esse momento em que você começa a se sentir pressionado? E o mais engraçado é que não é pressionado por ninguém, não tem ninguém te pressionando, né? A chegar na ideia, talvez até tenha, mas na maioria dos casos não existe alguém te pressionando, é você mesmo. Então é uma briga de você
contra você mesmo. Eu tô uma semana brigando comigo mesma pra chegar nesse episódio aqui. E uma coisa que eu notei também, conversando com o Rodrigo, e nesses dias em que eu estive tentando encontrar a resposta, a ideia perfeita para o episódio, eu percebi que existe aí algo intrínseco a esse bloqueio, a esse momento de travar e não saber o que fazer, que é medo de errar. Esse papo é um pouco clichê, mas a gente o tempo todo tem receio de não ser bom o suficiente, de não entregar o melhor o suficiente. E o pior, que o medo de errar, o medo de não entregar o melhor, é que ele nos faz perder a chance de experimentar, de testar. E quantas vezes aqui, em vários episódios, a gente já não conversou sobre a importância de testar, do teste. O teste tá em tudo, gente. É no primeiro produto que você cria, é no episódio de podcast que você não sabe o que fazer. É no tudo. A importância do teste está em tudo. E com o medo, com esse receio, você sequer tem o ímpeto assim de tentar. E sem tentar, óbvio, não existe teste, não existe experimentação. Outra coisa que nos faz aí ficar travados, e foi o que me fez ficar travada, que eu acho que é uma coisa que é meio uma. Existe aí um dilema, que é ou a sobrecarga de informação ou a falta de referência, a falta de informação. E por que isso? Lembra quando eu falei também que eu ficava scrollando o feed assim, buscando algum conteúdo que pudesse me inspirar? Eu vejo muitos conteúdos no meu Instagram, no meu TikTok, enfim, é muita informação. E com isso, para eu tentar, assim, nessa busca sem direcionamento, algum conteúdo que fosse me inspirar, eu acho que eu ia passar um mês para estar fazendo esse episódio aqui. E o contrário, óbvio, também acontece. Então, ou a gente consome tanto que a gente não consegue filtrar, e aí essa inspiração, por exemplo, que eu estava buscando não vinha e não ia vir mesmo, ou talvez, como eu disse, daqui a um mês, ou até mais, sei lá. Então, ou a gente consome tanto, ou a gente não consome nada que possa inspirar, que possa ajudar nesse processo. Então, existe aí esse dilema que também ajuda a nos travar, e foi, no meu caso, a sobrecarga, o excesso de informação que fez cada vez eu travar ainda mais, né? E o resumo disso tudo é: a sensação é horrível, a pior de todas. Porque você se sente burrinho, incapaz, e fica tipo, meu Deus, como é que eu não tô conseguindo criar alguma coisa? Como é que eu não tô conseguindo chegar em alguma resposta? Eu não tô tendo clareza do que preciso fazer, do que eu preciso falar, do que eu preciso criar. E, enfim, eu consegui a minha resposta conversando com o Rodrigo. Mas, às vezes, a gente só precisa de organização mental, nossa mesma, para chegar em alguma resposta. O que me ajuda muito, muito mesmo é, número 1, e foi o que eu fiz, conversar com outras pessoas. Então, se eu não tivesse conversado com o Rodrigo, talvez esse episódio não estaria acontecendo, pelo menos não agora. E também escrever. O ato de começar, sem pressão mesmo, de começar, de colocar as coisas no papel, já ajuda a desbloquear a sua cabeça, a sua mente. E nesse processo de tentar escrever alguma coisa, e ai, Alice, eu não sei o que escrever. Qualquer coisa nesse momento serve. Porque para quem não tem nada, qualquer coisa serve. Para quem não sabe o que fazer, qualquer coisa serve. Então, neste primeiro momento, qualquer coisa serve e pode servir para te ajudar a dar esse primeiro passo, para sair dessa frustração de não saber o que fazer ou de estar sem um rumo. Escrever já é um rumo, certo? E além disso, acompanhado desse processo aí de tentar fazer um brainstorming, é se lembrar de que nem toda ideia ela precisa ser magnífica, genial, assim, aquela ideia wow, disruptiva, inovadora, nossa, sabe? Aquela ideia que dá um... Nem toda ideia precisa ser assim.
Às vezes, uma ideia simples, e veja bem, eu sei que isso é muito difícil de aceitar, mas às vezes uma ideia simples, mas bem executada, bem formulada, é melhor do que algo assim grandiosamente complexo que nunca vai sair do papel. Então, para que serve essa magnitude toda se ela não é aplicável, se ela não é real, não sei. A lição que fica, e eu acho que ficou pra mim, enfim, esse foi um episódio em que eu só despejei pensamentos meus acerca do meu bloqueio, desse momento em que eu estive travada aí pensando sobre o que falar, né? Mas eu acho que a lição que fica e ela se aplica não somente à minha atual situação, mas à situação do empreendedorismo, é entender que tudo é um processo. E todo processo tem um caminho. E eu acredito que esse momento de bloqueio, esse momento de meu Deus do céu, o que eu faço agora? Ele faz parte do caminho, de qualquer caminho que seja, principalmente do empreendedor. Ainda mais quando a gente fala de quem está começando agora, de quem está criando uma ideia. E também muito difícil de aceitar é que para chegar a uma ideia, para chegar a uma conclusão, a uma resposta, deve existir um espaço para erro, um espaço para dúvida, um espaço para teste, para conhecimento. E olha só, pode ser um conhecimento de fora, né? Então, algo mais sobre informação mesmo, ou um autoconhecimento, eu não sei por que não. Porque a criatividade não vem da pressão. Não vem. Se ela viesse, eu acho que nós teríamos pessoas muito mais criativas. E, assim, eu acho que as pessoas, na realidade, se a criatividade viesse da pressão, todo mundo seria criativo a todo momento. Porque no nosso dia a dia existem algumas pressões externas e internas que naturalmente vão se colocando. Então, imagina se todo momento em que a gente se sente pressionado viesse algo criativo, uma ideia magnífica. Nossa, imagina o mundo em que nós não estaríamos vivendo no momento. Bom, o objetivo desse episódio foi compartilhar uma dificuldade minha, para talvez, e eu espero que tenha ajudado, para ajudar outras pessoas a lidar com algum tipo de desafio semelhante a esse, não sei. E o que parecia um bloqueio virou um episódio. Olha lá. Não sei se o melhor de todos, talvez não, mas o melhor que eu poderia ter feito nesse momento, com certeza. Vou ficar muito feliz em receber uma mensagem sua, um e-mail seu, no nosso e-mail relacionamento@soviero.com.br. Se você quiser compartilhar alguma experiência parecida, me contar se esse episódio, se essa conversa vai. Isso aqui foi uma conversa, como eu disse também no início, nós estávamos no sofá, numa mesa, numa praia, tomando um piquenique, um café da manhã, qualquer coisa. Eu falei que você pode escolher o ambiente. Então, se essa nossa conversa te ajudou de alguma maneira, ou se você tem algo para complementar, eu vou ficar muito feliz em saber e receber essa sua mensagem. Eu desejo, do fundo do meu coração, que o seu bloqueio, que o seu momento de se sentir travado, possa se tornar algo mais leve e que você possa tirar algum aprendizado disso, assim como eu tirei. E esse foi mais um dos nossos episódios aqui no Soviero Podcast, o podcast da Soviero Software Studio, onde a nossa missão é levar novos empreendedores do zero até o primeiro cliente. Contem sempre com a gente, um abraço e até a próxima!